TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos, mais uma vez, que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos de aprender o seu Evangelho. Estudar o Evangelho de Jesus é um grande desafio para todos nós, que queremos melhorarmos, que queremos seguir o caminho do Mestre. E hoje nós vamos falar sobre a afabilidade e a doçura. E esta mensagem, ela foi trazida pelo Espírito Lázaro em Paris em 1861. E quando nós nos debruçamos sobre essa lição, ela está dividida em 3 parágrafos. E eu pensei assim, pronto, vamos estudar juntos e nós temos que entender cada parágrafo. E buscando em cada parágrafo o sentido das palavras de Lázaro. Então a nossa proposta essa noite é essa. Então vamos começar com o Evangelho, porém antes, nós sempre buscamos algumas imagens, que as imagens ficam gravadas na nossa tela mental, não é? Então nós verificamos aqui essa afabilidade e essa doçura de Jesus, não só para com as crianças, mas para com todos aqueles que o seguiam, que o buscavam, né? E é com essa proposta, então, né, que Jesus é afável, é doce, e é com ele que nós vamos então aprender essa afabilidade, essa doçura. Bom, vamos então ver o que Lázaro tem para nos dizer no Evangelho, que está no seu capítulo 9, no ponto 6. Portanto, o capítulo 9 fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o ponto 6, então, vai nos falar sobre a afabilidade e a doçura. E o Espírito Lázaro começa a conversar conosco da seguinte maneira, dizendo assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então, o grifo é nosso, então nós temos aqui 3 palavras. E nós precisamos entender cada uma delas. Não ficarmos agarrados à letra. Então nós vamos primeiro perceber e entender a benevolência. Então, encontramos na nossa pesquisa, a benevolência, ela permite que a pessoa não se desgaste com pensamentos de raiva e rancor. É claro, porque senão ela não iria, como nós vimos no início do parágrafo, ditado por Lázaro, que não se pode, não é, ser benevolente, encontrar a doçura e a afabilidade se nós tivermos pensamentos contrários ao amor. Mas que ocupe sua mente com o que é nobre, gerando paz e alegria. E nós fomos, então, buscar em outro livro para nós entendermos sobre a afabilidade e a doçura, num livro que é Escrínio de Luz, em que Chico psicografou, e diz assim: no exercício da afabilidade e da doçura que atrairá em teu favor as correntes da simpatia. Compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade. E também o grifo é nosso. Por quê? Quando nós vamos fazendo a pesquisa, e nós vamos encontrando, é como nós colocarmos fermento na massa do bolo, não é? Para que ele possa crescer. Então, o que acontece?
a gente vai encontrando palavras e nós, para percebermos aquilo que nós estamos estudando, nós temos que ir buscando no entendimento de cada uma dessas palavras. Portanto, no exercício da afabilidade e da doçura, o que vai acontecer? Nesse exercício, nós iremos atrair em nosso favor correntes de simpatia. Mas, para isso, nós também precisamos nos compadecermos de todos. E, acima de tudo, nós temos que guardar boa vontade e sinceridade no coração. Então, vamos ver a boa vontade. A boa vontade e a própria imagem é bem sugestiva, não é? A boa vontade para com o próximo. E Emmanuel nos diz o seguinte, que fora da boa vontade, eu achei isso muito interessante, fora da boa vontade não há solução. Portanto, a boa vontade são palavras de Emmanuel. Ele começa dizendo, a boa vontade da paciência, a boa vontade da resistência, a boa vontade da desculpa compreensiva, a boa vontade da renúncia, a boa vontade do silêncio. E aí ele vai sempre arrematando, né? Tenhamos a precisa coragem de trabalhar e servir, auxiliando-nos reciprocamente, aprendendo sempre e semeando o bem, cada vez mais. Porque se a caridade é o nosso anjo renovador, devemos reconhecer que, nos variados problemas da jornada na Terra, sem a boa vontade, não há solução. Então, o nosso caminho, o nosso objetivo aqui na Terra, nessa escola, nesse educandário, como encarnados e também como desencarnados, nós temos que procurar e buscar a boa vontade para com todos, para conosco mesmo, para com aqueles que estão conosco, nos dois planos da vida. Porque nós não vamos ter boa vontade só com os encarnados. A boa vontade também reflete para com o desencarnado. E principalmente, e vamos lá ver isto, é muito importante, quando nós fazemos uma oração, quando nós emitimos vibrações de paz, de equilíbrio, para os desencarnados. Não é? E o próprio Evangelho também nos fala que a renovação na Terra, ela se dará no entendimento entre os encarnados e os desencarnados. Ou seja, nós estamos trabalhando juntos por um objetivo único, que é a nossa evolução, o nosso crescimento moral e espiritual. Então, não é porque nós partirmos do mundo material, regressando à pátria espiritual, que tudo do outro lado será diferente, será muito mais fácil. Não. Isso é um engano. Será mais fácil dependendo de como nós caminhamos aqui. Então, a boa vontade, como diz Emmanuel, é a solução para tudo. E depois ele fala-nos da sinceridade. Nós vimos lá atrás, né, as duas palavras, boa vontade e sinceridade. E também a figura é bem sugestiva. Por quê? Sinceridade nos gestos, sinceridade dos sentimentos. Então, essa sinceridade, ela pode ser transmitida, como nós vemos na imagem, através de um abraço. Entretanto, há muitas pessoas que confundem a sinceridade com a verdade. Porque muitas pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa sincera e verdadeira. Aquilo que eu tiver que falar, eu falo, porque eu sou uma pessoa sincera. E aí nós fomos buscar no livro
Evangelho de Chico Xavier e vamos ver o que o Chico vai nos falar para o nosso entendimento sobre o ser sincero e verdadeiro. E ele diz-nos assim: sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Olha que grande ensinamento. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu vou falar a verdade. E o Chico já aqui diz alto lá. Isso não é bem assim. Ele próprio diz que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. E, continuando, Chico fala-nos: a verdade que esmaga está destituída de amor. Deus não age assim. A verdade só deve ser dita quando possa servir de alavanca para reerguer quem se encontra no chão. Veja só que ensinamento que ele nos dá. E continua nos falando. Eu fugiria de quem só tivesse verdades para me dizer. A gente enlouquece. Olha só. Isso é Chico falando para nós. Deus não nos violenta. A razão nunca está de um lado só. As pessoas que se orgulham de ser francas demais estão escondendo de si mesmas a sua própria realidade. Então, olha só, quando nós nos propomos a estudar o Evangelho e nós começamos a fazer a pesquisa, vejam só como tudo se amplia, tudo cresce. E aí nós começamos a perceber, e aí sabe como que nós nos sentimos, e eu falo por mim? A gente se sente do tamanho de uma formiga. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se propõe a aprender, menos a gente descobre que menos a gente sabe. E aí a gente vê o tamanho da nossa ignorância. E aí nós sentimos aquela vontade de entender as palavras de Jesus, os seus ensinamentos e a profundidade destes ensinamentos. E quando nós pegamos o Evangelho e pegamos esta mensagem que contém 3 parágrafos, e se a gente lê assim, de uma ponta a outra, olha como a gente não pode se enganar quando nós queremos seguir realmente Jesus e os seus ensinamentos e dizer assim, mas eu vou ler o Evangelho, eu leio o Evangelho todo dia. Uma coisa é ler, de um parágrafo a outro, rapidinho. Outra coisa é a gente se debruçar em cima da mensagem, refletir, procurar entender a profundidade daquela mensagem. E quando nós fazemos isso, olha o leque de coisas que aparece. Com pequenas coisas, pequenas palavras, e nós vamos encontrando tudo isso. E vamos passar, então, para a segunda parte, que é o segundo parágrafo do Evangelho. E diz assim: entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Por quê? Nós estamos falando de o quê? Da afabilidade e da doçura. Pois a educação e a vivência do mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. E estas qualidades que nós estamos a falar, que é a afabilidade e a doçura, e ele vai dizer-nos, continua falando para nós: quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas? Então, quer dizer, eu tenho uma fingida bondade e uma fingida simplicidade. Eu uso uma máscara para o mundo exterior, mas dentro não é nada disso. E aí ele diz assim: o mundo
está cheio dessas criaturas, que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos, desde que nada as incomode. Não pisem no meu calcanhar, né? Mas que mordem a menor contrariedade. Aí, olha só, nós grifamos isso. Cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transformam-se em dardo envenenado quando falam por trás. E nós fomos, então, grifamos de propósito este trechinho da mensagem, e nós, então, vamos procurar entender o significado do uso da nossa língua, ou seja, da palavra. Porque a palavra tem força. E nós vamos, então, entender esse trecho da mensagem com André Luiz. Ele diz assim: a palavra é o instrumento mágico que Deus nos confia. Expanda o vocabulário. Selecione os recursos verbais. Burile a frase. Fale com o bem e para o bem. Eu achei muito, muito interessante essa primeira frase dele, que a palavra é o instrumento mágico que Deus nos confia. Então, nós temos um compromisso para com Deus quando articulamos a palavra, quando estamos a falar. Então, nós temos este compromisso. E precisamos o quê? Como diz André Luiz, expandir o nosso vocabulário. Como que nós vamos expandir o nosso vocabulário do ponto de vista da doutrina dos Espíritos, daquilo que Jesus nos fala? Porque Jesus falou, amai-vos e em seguida instruí-vos. Então, nós queremos expandir o nosso vocabulário com Jesus. Para isso, nós precisamos buscar o quê? Leituras edificantes. Depois, temos que selecionar os nossos recursos verbais. Nós não podemos sair por aí falando à torta e à direita, sem pensar naquilo que nós vamos falar. Depois nós temos que burilar a frase, olha só. E depois nós precisamos falar com o bem e para o bem. Nós só vamos conseguir isso buscando na doutrina, estudando os livros que Kardec nos trouxe, que Chico psicografou. Então, nós temos ainda muito para estudar, né? Porque na vida, nas leis eternas do Pai, a natureza não dá saltos. Então, se nós somos espíritos ainda num processo evolutivo, nós ainda estamos vivendo no mundo de provas e expiações, a nossa condição espiritual é muito pequenina. E para crescermos, nós precisamos buscar este conhecimento. Não há conhecimento no mundo, não vamos nos enganar, não há conhecimento se nós não buscarmos estas obras que é a codificação e as obras complementares que foram psicografadas por Chico Xavier. Não há voltas a dar, gente. Essa é a realidade. Continua André Luiz. Em suma, aperfeiçoe a sua palavra nas relações com os outros, e você encontrará, sem dificuldade, a sua escada de elevação. Então, nós estamos aqui para aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Então, nós precisamos ter, se a proposta do Evangelho da noite de hoje é a afabilidade, a doçura
está dentro do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, então a palavra é muito importante. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque uma vez que a gente fala, depois voltar atrás é muito difícil. Daí Jesus nos dizer: orai e vigiai. Orar e vigiar. Vigiar muito. Porque qualquer palavra, qualquer atitude nossa, depois que saiu, fica difícil nós revertermos. É muito difícil. Porque nós podemos até reconhecer a nossa falha e dizer ao outro: olha, afinal de contas, eu não deveria ter falado assim com você. Mas a partir do momento que você falou, a pessoa vai sentir. Você falou mal, você não usou a sua palavra para o bem. E aí, aquela pessoa que ouviu, ela sentiu. Então, é a mesma coisa que você pegar tinta e deixar cair na roupa branca. Depois, para você tirar, é complicado. E por muito que você faça ali, vai ficar sempre uma nódoazinha. Então, por muito que a gente tente pedir desculpa, é difícil. Daí o nosso mundo ser esse mundo de provas e expiações, justamente por quê? Porque as pessoas, por não conhecer e por não vigiar e por falar as coisas sem refletir, o que a gente causa no outro? Sentimento que muitas vezes vai crescendo e se transforma em ódio e supostamente em vingança. Daí nós termos estes espíritos que nos obsidiam. Está tudo dito, não é mesmo, seu Paulo? Então, vamos ter muito cuidado e vamos vigiar muito quando nós falamos. Esta é a orientação de André Luiz. Então, agora vamos passar para o outro parágrafo do Evangelho, em que Lázaro continua nos falando. A essa classe, que são estes espíritos que querem enganar, né? A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. E diz-nos assim ainda: essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que colocariam em seu verdadeiro lugar. Querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. E Lázaro continua nos falando. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão: e sou detestado. Então, nós não podemos ser uma pessoa lá fora e dentro de casa de outra maneira. Porque nós podemos enganar aos homens, mas a Deus ninguém engana. E nós sabemos, e é assim que Emmanuel nos ensina, que a primeira célula da sociedade é o nosso lar, é o nosso grupo familiar. É uma construção. Portanto, para nós termos uma sociedade, no geral, sadia, o nosso lar, que é a nossa primeira sociedade, também tem que ser sadia. Então, nós não podemos, lá fora, sermos de um jeito e dentro de casa ter outro comportamento.
Portanto, nós somos aí, nesta parte em que ele fala ali sobre, eu vou voltar atrás, aqui, ó, quando ele diz, né, tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem. Então, nós fomos buscar em outro livro que chama-se Família e Espiritismo, que é de autores diversos. E nós fomos buscar alguns poetas dentro de uma mensagem que chama Anotações da Família. E o Múcio Teixeira diz assim: moldada em dor e prazer, família é um campo a transpor, no qual se deve aprender as grandes lições do amor. E é verdade. Nós, no grupo familiar, temos os nossos afetos e os nossos desafetos. Temos que vencer as dificuldades que nós mesmos criamos com esses desafetos e que a bondade divina coloca junto de nós para que nós possamos nos entendermos. E por que será que isso aconteceu? E é aquilo que nós já falamos anteriormente. Muitas vezes usamos mal a nossa palavra. E aí criou aquela nódoa. E a gente tentou eliminar a nódoa no coração daquela pessoa, mas não conseguimos. E a nódoa foi junto com ele. E ele não conseguiu esquecer. E aí ele não nos dá sossego. E a bondade divina faz com que ele venha para junto de nós numa nova reencarnação. Vem na condição, seja de filho, de filha, de irmão, de irmã, não importa. Mas vai estar ao nosso lado. Numa oportunidade e essa é a única oportunidade. Essa nódoa só vai sair com a reencarnação. Sem a reencarnação, fica difícil. E é essa oportunidade divina que nós recebemos de eliminar essa nódoa que ficou no coração daquele espírito. Então vejam quão é importante nós sermos vigilantes e quão é importante nós orarmos, pedindo sempre a Jesus para orientar, iluminar o nosso pensamento, nos ajudar através da intuição quando nós vamos falar. Termos esse cuidado. E aí nós lembramos também daquele exemplo que muitas vezes nós falamos aqui, e eu própria já falei, que é aquela que foi trazida por Maria João de Deus ao Chico, que ele devia procurar a água da paz. E a água da paz é você colocar a água na boca, ficar segurando para você não falar aquilo que você não deve, para não ferir o outro. Que uma vez feito isso, não tem como a gente voltar atrás. Depois um outro deste livro, que é o Cornélio Pires, um outro espírito, escreveu assim: lar me parece a bigorna ante o malho em certo jogo, no qual o amor é testado em altas provas de fogo. E é verdade. O nosso sentimento vai ser testado justamente neste grande desafio, que é nós termos ao nosso lado alguém que tem grande dificuldade em nos aceitar. Ou que nós tenhamos a dificuldade de aceitar alguém que está convivendo conosco. Este é um grande desafio dentro do nosso lar. E não adianta nós queremos fugir. O melhor que nós fazemos é aceitar e é tentar, dando o melhor de nós para que haja o entendimento, até onde seja possível. E aí entra o quê? Aquilo que nós já falamos, a boa vontade. A boa vontade é tudo para que a gente possa resolver aquelas dificuldades que nós criamos lá atrás. Depois nós temos um outro poeta que diz assim:
verdade que se propaga ante a força da razão, em casa tudo se paga por lei da reencarnação. É exatamente isso. Tudo aquilo que nós fizemos, não adianta nós queremos fugir às leis de Deus, não há como, não há voltas a dar, nós vamos reencarnar para podermos limpar essas nódoazinhas que nós deixamos no coração uns dos outros. E é através da lei da reencarnação que nós vamos conseguir consertar, corrigir tudo aquilo que nós fizemos e que essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Então, não adianta a gente dizer, existe família feliz? A família perfeita? Não. Nós não vivemos no mundo perfeito. Nós não somos espíritos perfeitos ainda. E todos nós trazemos no nosso grupo familiar alguém com quem nós precisamos nos entendermos. E nós vamos conseguir isso através dos ensinamentos que encontramos no Evangelho de Jesus, através da nossa boa vontade, através da nossa vigilância, através da nossa oração. E aí, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz-nos assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então não adianta nós querermos lá no mundo lá fora, fora das portas da nossa casa, sermos pessoas de uma maneira e dentro do nosso lar nós não somos assim. Então nós temos por dever, né, e para o nosso próprio bem e para a nossa própria evolução moral e espiritual, nós trabalharmos a nossa família e agradecer, porque tem pessoas que, infelizmente, por falta do conhecimento, diz que eu não queria nascer nessa família, eu não queria ter este pai ou esta mãe. Nem sabe o que está falando, não tem o conhecimento. Mas a partir do momento que nós buscamos a doutrina dos espíritos e nós começamos a entender, nós podemos fazer toda a diferença. E nós conseguimos fazer esta diferença. Pouco a pouco, passo a passo, um dia de cada vez. Mas com boa vontade, com perseverança. E seguindo e buscando em Jesus toda a força que nós precisamos para poder superar as dificuldades. E depois nós vamos também buscar em Humberto de Campos, Irmão X, e ele diz assim: o Instituto da Família é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. E vamos recordar novamente, nós estamos a falar do capítulo que fala bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós queremos que a Terra se transforme num planeta de paz, que haja paz num todo, nós precisamos buscar esta paz dentro da nossa família, do Instituto Familiar. E trabalharmos no sentido de purificarmos, através do esquecimento bendito da reencarnação, nós podemos finalmente aprender a amarmos uns aos outros. E, após essas palavras, então, nós vamos voltar novamente para o Evangelho, em que Lázaro continua nos dizendo: não basta que os lábios digam palavras doces,
se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Então, o que o Espírito Lázaro está nos falando aqui? Está falando-nos sobre o sentimento. E o primeiro ensinamento que Jesus nos deixou é justamente o amai-vos. E ele mesmo afirmou que o amor cobre a multidão dos pecados. E é esse sentimento que nós temos que desenvolver para que nós possamos avançar neste caminho do progresso. E depois Jesus acrescentou: instruí-vos, porque é através do conhecimento que nós vamos então modificar a nossa condição espiritual. É assim que nós vamos conseguir avançar no nosso progresso. E para nós entendermos o que é o sentir, o coração, o sentimento, nós vamos buscar no livro Fonte Viva, em que Emmanuel fala-nos nesta mensagem, modo de sentir. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E Emmanuel, então, vai explicar para nós esta passagem de Paulo, essa carta que ele escreveu aos Efésios, falando-nos. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas. Exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. Então, nós verificamos que Emmanuel está falando para nós que tudo vai progredindo, né? E nós vemos isso. A tecnologia avança, a ciência avança, mas e o ser humano? E o espírito? E o coração? Nós. E ele continua dizendo: no sentimento, porém, as alterações são profundas. E é verdade. Porque nós precisamos aprender a sentir. Nós precisamos aprender a amar como Jesus nos ama. Nós temos que ter este gesto de doçura, de afabilidade, de ir ao encontro do outro, por muito que nos custe, por muito que ele ainda seja casmurro. Nós precisamos ir ao encontro do outro e quebrar, porque um gesto assim, de doçura, de afabilidade, quebra. A pessoa se desarma. Por que os obsessores, eles nos deixam? Muitas vezes, e com certeza, eles têm grandes dificuldades em nos perdoar. Mas eles conseguem, através do quê? Dos amigos espirituais, do amor, da vibração de amor, da espiritualidade maior, que os envolve. Então conseguem desarmá-los. Não é porque eles nos veem de um momento para outro, num passe de mágica, que somos melhores. Não. Apenas então somente a espiritualidade diz assim: olha, amigo, ele já não é como antes, como aquele de outros tempos. Ele está tentando se modificar.
Ele não melhorou ainda, mas ele está tentando. E o que você está fazendo? Você está parado no tempo, no sentimento do ódio, da vingança. Mas não é só as palavras ditas pela espiritualidade ali presente, amparando este irmão. Não, é muito mais. É o sentimento de amor que faz com que ele se desarme, com que ele se entregue. Ele se entrega à espiritualidade maior, para que ele também se cure, para que ele também se modifique. Então, um gesto de doçura, de afabilidade, faz toda a diferença. Então, é um conjunto de situações. É o cuidado com as palavras, a vigilância. É buscar na oração o amparo da espiritualidade maior, para que nós possamos errar menos e acertar mais. É no gesto de boa vontade para com o outro que nós vamos desarmar aquele que muitas vezes tem grandes dificuldades para conosco. E seguindo, Emmanuel fala: nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta, através do sentimento, através do coração. Faz toda a diferença. E continua. Aí ele entra na onde? O lar e a escola, o templo. Olha como ele começa no lar, o lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Olha que interessante. Ele cita o lar, depois ele fala da escola, depois ele fala do templo, depois ele fala do hospital. E é através destas instituições, não é? Que a gente pode assim dizer, é que nós, então, vamos encontrar o quê? Beneficência, que são os filhos da sensibilidade e não do cálculo. Porque tudo mexe com o sentimento, com o coração. E aí depois ele vai nos falar assim: só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Então nós todos estamos aqui com este objetivo, da nossa renovação íntima, de nós nos melhorarmos. E aí, antes de dar continuidade às palavras de Emmanuel, eu achei muito interessante uma fala de Richard Simonetti que eu ouvi numa palestra e que ficou na minha mente, porque eu ouvi umas 3 vezes essa palestra. E ele conta uma história que eu achei muito interessante. E depois, isso vai ficar para uma próxima palestra, Rosarinho, que eu gostei tanto, que eu falei assim, ó, vou ouvir mais vezes, que é para depois partilhar com os companheiros. E aí, ele falou de 2 coisas. Ele diz assim: fazer ao próximo o que você deseja que seja feito para você. Fazer ao outro. É muito profundo isso. Fazer ao outro o que você deseja que o outro te faça. E é nas coisas mais simples. Então, vamos pegar um exemplo banal. Eu vou cuidar de uma casa, né? Eu sou uma empregada de limpeza, eu vou cuidar de uma casa. Aí chego lá, eu não faço as coisas como eu faço na minha casa. Eu faço diferente. Vou fazendo assim. Como quem quer enganar alguém, né? O patrão não está, tal, você está ali sozinha fazendo.
Aí, de repente, porque você está buscando a doutrina dos Espíritos, porque você está buscando aprender com Jesus, de repente acende uma luzinha na sua cabeça. De onde será que vem essa luzinha? Mas não é você que está buscando a doutrina dos Espíritos, o Evangelho, e de repente você não está a fazer aquilo que você faz lá na sua casa. Como é que é isso? Então, quer dizer, é assim que você tem que agir? É dessa maneira que você tem que fazer com o seu próximo? Né? Então, seguindo em frente com Emmanuel, porque a hora avança. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? São as perguntas que Emmanuel põe para nós. Aí ele diz: renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. E vamos então para a última parte do Evangelho. Ele diz: aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidos, não se desmente jamais, ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. E aí então, se nós não podemos enganar a Deus, então o que acontece? Deste livro, Falando a Terra, nesta mensagem, dentro de nós mesmos, flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. Nós somos responsáveis por tudo. Não podemos acusar ninguém. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio. Ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo ou voltaremos a lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. Conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza em toda parte. Tudo depende de nós. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Deus é o amor, é criação, é vida, é movimento, é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor. E o Senhor, naturalmente, nos responderá, santificando-nos os desejos. E dirigindo os nossos sentimentos à vontade do Senhor, jamais enganaremos aos homens e a nós próprios, e nem a Deus. E chegamos ao fim, porque somos escravos do horário, e com
a nossa reflexão da noite, que possa ficar gravado em todos nós, para que a gente possa, amanhã, quando esse sol maravilhoso que hoje brilhou, nasceu para todos nós, num céu azul esplendoroso, a gente levantar e dizer para nós mesmos: hoje eu quero ser melhor que ontem. E é com Jesus que eu quero seguir, como diz a canção que o João trouxe para nós, né, João? Muito obrigada a todos por mais essa oportunidade e muita paz. Chegado o fim da palestra da nossa companheira Nádia, que nos falou de tudo o que nós no dia de hoje precisávamos de ouvir. E vamos, nesse sentido, agradecer a esta casa, a tudo o que esta casa nos dá amorosamente e nos ensina e nos aponta ao caminho através do Evangelho do nosso querido Mestre, Senhor Jesus. Saibamos, pois, através da palavra e do sentimento, sermos vigilantes antes de falar e de sentir. Temos sempre a oportunidade, em termos de pensamento, de mudar. Utilizando o verbo já é mais difícil, como a Nádia nos indicou aqui e que está no Evangelho e na lei de Deus. E assim vamos terminar com a autorização de Jesus o nosso encontro de hoje, com muita alegria, muita gratidão, e que os nossos corações transbordem de bondade, de boa vontade, e sejamos vigilantes de nós mesmos, para que nós conseguirmos, aos poucos, alcançar esse crescimento para o que o Pai nos criou. E assim, mentalizando a figura amorável de Jesus, vamos lhe dizer: querido amigo Jesus, obrigada por teres vindo amorosamente até este planeta para nos trazeres a esperança e nos dizer: amai-vos uns aos outros como o Pai vos ama, e fazei aos outros tudo aquilo que vós gostais que vos façam. Usemos as palavras com sabedoria. Deixemos que elas também transportem o nosso sentimento verdadeiro, a nossa boa vontade em fazer melhor. Hoje, amanhã, sermos realmente e aceitar esta grande oportunidade que nós temos atualmente de construirmos em nós mesmos essa sólida paz interior, bons pensamentos, boa vontade, e assim, todos juntos, nós somos construtores também e fazemos parte desta grande humanidade, pelo que anseia tanto pela paz. Que Jesus acompanhe todos nós aos nossos lares, com o nosso coração cheio de esperança, de alegria, e sejamos gratos por todas as bênçãos que hoje foram aqui derramadas, pelas lições que nós podemos escolher, assim como na sala de passe, todas as bênçãos que a cada um foi entregue, e que Jesus se compadeça dos nossos vícios
e nos ajude e ilumine, e que tenhamos boa vontade em nos modificar no caminho do bem, e que se faça a vontade do Pai, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Regressem em paz à vossa casa e não se esqueçam das vossas águas. Obrigada. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.